Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de junho de 2025, são 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, vai pegar fogo. A coisa vai pegar fogo aqui no Brasil na próxima quinta-feira. Veja só, o STF acaba de divulgar que os depoimentos das testemunhas indicadas pelos réus na trama golpista só fizeram reforçar a culpabilidade dos réus. E a oitiva dos réus, que começa na próxima segunda-feira, vai ser uma etapa meramente protocolar. Pois é, ao mesmo tempo em que isso acontece, e após o Eduardo Bolsonaro saber que o Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, protocolou contra ele na Polícia Federal um pedido para bloquear as contas dele aqui no Brasil e do pai também, Jair Bolsonaro, o filho 03 acaba de divulgar, diz que em primeira mão, que o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, vai impor mais sanções a Alexandre de Moraes, especificamente, né, em nome dele, do próprio Alexandre de Moraes, durante o depoimento do Jair Bolsonaro na quinta-feira na Polícia Federal. Ou seja, enquanto o Jair Bolsonaro estiver depondo, os Estados Unidos vão estar anunciando sanções amorais que terão sido causadas justamente pela razão pela qual o Jair Bolsonaro vai estar depondo na Polícia Federal. Então você veja bem, o que é que vai acontecer nesse momento? O STF está ali com o Jair Bolsonaro depondo na Polícia Federal sobre ele está financiando o filho para ir aos Estados Unidos conseguir as sanções que vão estar sendo aplicadas contra o judiciário brasileiro no momento desse depoimento. O que quer dizer o seguinte: muito provavelmente o Jair Bolsonaro não vai sair da Polícia Federal, vai ficar preso lá. Tudo isso vai acontecer em 48 horas e o Blog da Cidadania está em cima da pinta, em cima do lance ali, para cada coisa que acontecer, para cada passo que houver nesse processo, porque o Brasil vai viver nesta semana um momento de tensão, mas também um momento definitivo para pôr fim a essa trama golpista, para pôr fim ao golpe continuado que continua vigendo no Brasil enquanto os golpistas são julgados. O Brasil está numa encruzilhada, minha amiga, meu amigo. É preciso que a sociedade brasileira entenda a gravidade do momento que nós estamos vivendo e fique atenta. Tem muita gente dizendo que está demorando, que não sei o quê. É o processo legal, minha amiga, meu amigo, é o processo legal. Nós temos uma Constituição no Brasil. Você não pode pegar uma pessoa, jogar na cadeia sem provar, sem passar por esse processo legal. A gente tem que entender que o Jair Bolsonaro, o fulano, o Beltrano, o Cicrano, terem um processo legal com todas as etapas é a garantia para que cada um de nós, eu, você, nossos amigos, nossos filhos, nossos descendentes, possam viver em um país em que para jogar alguém numa cadeia a gente tenha que provar. Não dá para você, porque todo mundo acha, não é, do nosso campo político, que o Jair Bolsonaro é culpado,
Não precisa de nada, não precisa de processo, não precisa de nada, joga na cadeia. Não. Ele tem poder político, ele tem maioria no Congresso Nacional que dificulta os passos, mas as coisas estão acontecendo e o STF pisou no acelerador e isso vai acontecer. Eu venho dizendo há muito tempo que haveria a denúncia da PGR, muita gente duvidava, eu vinha dizendo do indiciamento pela Polícia Federal, eu sempre disse que tudo que está acontecendo iria acontecer e eu digo agora para você, não tenha dúvida, Jair Bolsonaro vai ser preso junto com um monte de golpistas que tentaram acabar com a democracia no Brasil. Vamos assistir a essa reportagem que eu preparei. Onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem. Tem passo a passo de nada. Vocês não sabem nem com o que eu encontro na Casa Branca, porque eu não deixo isso daí sair e ficar circulando em rede social. Eu não abro, né? Eu tenho decência, ética e consciência do meu trabalho de ficar abrindo tudo por aí. O máximo que vocês vão fazer, vocês vão ficar olhando meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e ficar vendo ali quando é que eu realmente fui para Washington, né, para ir para o Congresso ou para ir para a Casa Branca, etc. E aí vocês vão fazer um apanhado daquilo que vocês entendem mais grave, vão colocar numa embalagem, vão fazer tipo uns certos perfis no Twitter, né? Urgente! Bota a lanterninha lá, a sirene. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o deputado Corey Mills antes da oitiva de Marco Rubio. É isso que vocês vão fazer? Conheço vocês já. Eu estou trazendo aqui a minha denúncia, são mais de 80 páginas aqui que eu estou entregando lá para a Polícia Federal, com 666 manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro, e com o roteiro, cada visita e as consequências depois. Mas como que o senhor fez esse roteiro? O senhor sabe onde ele foi conversar com um deputado republicano? Como é que foi isso? Explica, por favor. Ele se auto-incrimina, porque ele mesmo posta nas redes sociais, tem a data de tudo. E eu vi, e a gente pegou também publicações de matérias em jornais dos Estados Unidos, mas tem um passo a passo. Aquele deputado que questionou o Marco Rubio, e que o Marco Rubio respondeu, é o deputado republicano Corey Mills. O Eduardo Bolsonaro fez várias visitas a ele. Fez uma 3 dias antes daquela pergunta que ele fez ao Marco Rubio. A nota do Departamento de Estado norte-americano falando aqui em censura, que não existia liberdade. O Eduardo Bolsonaro visita o Departamento de Estado na sexta, na quarta-feira posterior, teve a nota do Departamento de Estado. Mas não é só isso. Você lembra de uma deputada, Maria Elvira Salazar, que numa votação do parlamento americano segurava um cartaz do Alexandre de Moraes, também participou de várias reuniões com ele. Então ele está articulando, eu acho isso muito grave. Enquanto o Jair Bolsonaro estiver depondo na Polícia Federal por tentativa de conspirar, financiar a conspiração contra as instituições no Brasil, no âmbito do processo por tentar acabar com a democracia brasileira, o Lula estará sendo homenageado na França pela Universidade de Paris. O título de doutor honoris causa da Universidade de Paris será concedido a Lula na próxima sexta-feira. Diz a pessoa da universidade chamada Annick Alagré, presidente da Universidade de Paris, que em 2018 o senhor enfrentou com grande dignidade uma perseguição política injusta, bem como os 580 dias de prisão que se seguiram. Em 2022, sua determinação e sua capacidade a reunir uma frente ampla salvaram a democracia brasileira de outra vitória da extrema-direita, escreveu a presidente da Universidade de Paris. Corte para o Brasil, na mesma quinta-feira. Fase de interrogatórios coloca Bolsonaro e outros réus frente a frente com Moraes. Eu achei que seria depois do dia 7, foi o que disse na matéria do Primeiras Notícias de ontem de manhã, 8h30 da manhã, publiquei uma matéria com essa chamada, frente a frente com Moraes, né? Do Bolsonaro e os outros réus da trama golpista, e o Moraes marcou na mesma hora. A última testemunha indicada pelos réus acabou de depor, o Alexandre de Moraes já divulgou na hora, porque o STF está aí disposto a não ceder 1 milímetro. E aí você tem a informação dada pelos ministros que é péssima para os golpistas, mas acirra o cenário político. Após 52 depoimentos, Moraes e Gonê avançam sobre o papel dos réus que serão interrogados na semana que vem.
É esperado que 8 membros do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe possam esclarecer ou rebater as circunstâncias. Os advogados deles já traçam estratégias para o depoimento. Advogados dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista começaram a traçar estratégias e o Bolsonaro e 7 aliados vão estar frente a frente com o Moraes e os réus não são obrigados a falar, mas devem falar. Os advogados avaliam que, se forem usar a palavra, os réus devem adotar falas mais objetivas. O delator fala primeiro, Mauro Cid, e ele vai responder as perguntas. A expectativa é que ele repita o que tratou na delação. Imagine você, o Bolsonaro e os outros golpistas na mesma sala, porque vai ser presencial, com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes dizendo para o Mauro Cid o seguinte: olha, o Bolsonaro disse que a gente obrigou você a depor, o Mauro Cid ia falar: não, eu depus porque eu quis. O Bolsonaro propôs dar um golpe? Propôs, você imagine isso. Bom, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro afirma que o inquérito no STF tem como objetivo tirá-lo das eleições de 2026. A conversinha fiada do Eduardo Bolsonaro, né? Não precisa disso para tirá-lo da eleição de 2026. Na verdade, ele nem seria indicado a presidente para a eleição de 2026, nem para nada, porque ele estava com medo de voltar ao Brasil. Ele disse que não sairia dos Estados Unidos enquanto o Alexandre de Moraes não caísse. Então, não precisava de inquérito nenhum, né? Isso é a conversa dele, mas nessa fala que você viu no início da matéria, ele só confirma todas as acusações de que ele está lá tramando uma ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, conspirando contra as instituições brasileiras, contra o judiciário brasileiro, e ali o Bolsonaro vai ter que depor por que está dando dinheiro para ele fazer isso. Os depoimentos das testemunhas de acusação reforçaram o teor da denúncia contra Bolsonaro e mais 7, avaliam os ministros do STF, e os depoimentos, no caso do golpe, indicam ação direta de Bolsonaro e não vão mudar o cenário. Então, esses depoimentos aí, tanto da defesa quanto da acusação, complicaram ainda mais a vida dele. Mas aí vem a bomba, né? O Eduardo Bolsonaro aguarda para esta semana as sanções contra Moraes. A gente sabe que ele está tendo informações e ele está falando de quinta-feira para que o Trump imponha as sanções ao Alexandre de Moraes. Pelo menos ao Alexandre de Moraes. Agora você imagina isso acontecendo enquanto o Bolsonaro estiver depondo lá na Polícia Federal. Você acha, o Bolsonaro, eu publiquei pela manhã aqui no blog da Cidadania, que o Bolsonaro está espalhando por aí que ele corre o risco de receber voz de prisão durante o depoimento. E agora existe uma boa razão para isso acontecer, porque se isso acontecer, ele não sai da Polícia Federal, vai ficar já retido lá. E ao lado bom de tudo isso, né, tudo é bom porque nós estamos punindo os golpistas, né, estamos protegendo a democracia brasileira, mas tem um bônus aqui. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos dá oportunidade para a esquerda brasileira disputar a palavra pátria. Se após a Segunda Guerra Mundial, uma fala de Luiz Carlos Prestes imprimiu na opinião pública a ideia de que comunistas eram traidores da pátria, o filho 03 de Jair Bolsonaro deixa a dúvida sobre quem está sob as ordens de uma potência estrangeira. Dúvida nenhuma, né? Certeza de que o Eduardo Bolsonaro age sob as ordens dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.